Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Insight Coletivo. Nós estamos com mais um encontro, mais uma noite aqui, muito especial. Hoje nós vamos receber Natália Nunes, vai trazer aqui uma temática super importante e difícil, viu, Natália? Eu estava lendo aqui o texto que você fez e de fato, uma temática de difícil discussão, e eu entendo demais a sua vocação, a sua inclinação para discutir essa temática, porque de fato é um tema extremamente importante, né? E complexo, eu diria que complexo, inclusive, né? Nós somos um grupo de profissionais da saúde que discute temas relacionados à saúde mental. A gente tem encontros semanais, né? Os encontros eles acontecem ao vivo pelo Google Meet, né? A gente manda o link do encontro pelo nosso grupo de WhatsApp, e as pessoas que têm interesse em participar, elas entram lá pelo link, elas participam do grupo, entram pelo link e assistem aqui, mas também podem assistir aos encontros que ficam gravados e são publicados no YouTube, tá? Então, eles são publicados tanto no YouTube quanto no podcast do Insight Coletivo. Então, tem essas plataformas para a pessoa se atualizar e se inteirar, né, do tema e da discussão que foi travado aqui nesse sentido, tá certo? Então, tem sido uma grata surpresa cada encontro, cada temática, a gente tem realmente desbravado. Hoje estamos indo para o 40º encontro, hoje é o 40º encontro, a gente já tem 39 encontros lá gravados, com diversas temáticas, né, são temas muito amplos, então você vai perceber que a gente já falou sobre muita coisa relacionada à saúde mental, muita coisa mesmo. E a ideia é a gente continuar esse projeto, né, indefinidamente, que a gente possa discutir cada vez mais, né? Eu estou já preparando a agenda para o próximo mês. Provavelmente a gente vai ter um encontro sobre meditação de um professor do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, vai conversar sobre meditação. Enfim, eu estou fazendo uns contatos aí para trazer pessoas, inclusive de fora, né, do estado, para a gente poder fazer um discurso qualificado mesmo, trazer ideias novas, oxigenar, né, as discussões, a gente poder trocar ideias com pessoas realmente qualificadas, e essa é a ideia, é isso que tem acontecido no Insight Coletivo. Se você não conhece o projeto, é a primeira vez que está aqui, dá uma olhada lá no YouTube, veja os encontros anteriores, com certeza você vai encontrar alguma temática que lhe apetece, alguma temática que faz, né, lhe faz brilhar os olhos, porque, de fato, a saúde mental é um ramo, né, do cuidado que como ele é transversal, então ele tá presente em tudo que é humano, então a gente tem realmente temas muito diversos, não é isso? Então vamos em frente, vamos começar nosso encontro de hoje. Natália, por favor, queria que você se apresentasse às pessoas para a gente poder conversar, a gente iniciar a nossa conversa. Tá, boa noite, né? Eu sou Natália Nunes, tá? Eu sou psicóloga, tenho formação, né, na Escola de Psicanálise dos Fóruns Lacaniano, tenho especialização em Psicologia Jurídica, né, atualmente componho a equipe SEAV, né, no Tribunal de Justiça, na comarca de São Gonçalo, né, do Amarante, e estou cursando Direito, né, na Faculdade de Direito, e também, né, participo da formação de mediação judicial com a Elane Canuto, né? Então, estou aqui hoje, né, um pouquinho para apresentar, né, essa temática, como o doutor Adriano, né, relatou, bem complexa, né, e, de fato, é algo que me move, né? Acho que violência psicológica hoje, na minha atuação, é algo que, de fato, me atravessa, né, enquanto profissional, tanto na escuta, pela experiência de escuta durante mais de, né, estou há 7 anos, mais ou menos, no município, passei um período no CREAS, né, ou seja, enquanto servidora, né, tive nesse lugar de escuta, e atualmente, né, estou tendo a oportunidade de compor a equipe, juntamente com a minha colega, amiga Cláudia, assistente social, e está sendo um novo desafio para a gente, né, iniciar essa atuação, né? Tudo bem.
Muito bem, gente, fiquem à vontade se vocês tiverem perguntas, tá? À medida que Natália for, né, trazendo né, a discussão, a gente for conduzindo, vocês podem ficar à vontade, podem levantar a mão, a gente vai interagindo, tá bom? Natália, assim, eu teria uma pergunta inicial, né, talvez para iniciar essa discussão, assim, por que é importante a gente discutir essa questão da configuração do dano, né, do dano nesse sentido da violência psicológica, né? E assim, é uma pergunta de leigo mesmo, assim, porque eu entendo, assim, a gente quer da saúde mental, isso é tão claro para a gente, né, que às vezes eu fico, a gente meio que causa espanto para a gente, essa coisa da necessidade de você provar o dano. Eu sei que no direito tem muito essa coisa de você ter que, no papel, comprovar as coisas, né, e eu imagino que deriva daí essa dificuldade, né, o que é isso? Isso foi uma das questões que também, né, gerou para mim, né, uma inquietação enquanto profissional, que eu atualmente hoje, né, estou, né, estudando e cursando na graduação de Direito. E quando eu entrei para pesquisar agora, né, produzindo esse texto, que tá em construção ainda, e eu pretendo ainda avançar com esse estudo, é exatamente as decisões, né, que o Supremo hoje aderiu, né, para que possam, de alguma forma, aí, colocar, né, ou seja, interpretar essa violência psicológica através de um dano moral presumido, ou seja, no entendimento, né, do legislador, daquele que vai aplicar, ou daquele, né, que vai, de alguma forma, também passar a ter que comprovar, né, de forma simbólica, ou seja, não só pela escuta dessa mulher, mas também através de uma lei que respalde essa decisão, né, ele teria como estar se subsidiando para que essa mulher tenha, né, um resguardo da lei, né, ou seja, ela esteja amparada por essa lei. Então, atualmente, quando eu comecei a pesquisar para construir esse texto, eu vi que já haviam decisões, né? Essas decisões, elas já existem, e essas mulheres conseguiram, de fato, obter, né, êxito no seu pedido, ou seja, elas foram indenizadas, tá certo? Com indenizações de danos morais, né, com valores dos quais os seus advogados, né, foram aí pedir, né, em função de todo o dano, né, que causou na vida daquela mulher. Então, muitas vezes, né, a gente vê assim, por que eu estou, né, iniciando a minha fala com algo que já gera também uma discussão no sentido de que encoraja, né, as mulheres a buscar essas medidas, ou seja, a buscar e acionar o judiciário, porque a psicológica, ela não tem essa materialidade comprovada, né, ou seja, corroborada, materializada, né, averiguada, né, atestada. Então, todas essas, né, passado por todo esse trâmite, né, é que a gente vai conseguir, de fato, construir um resultado eficácia um resultado eficácio, com a eficácia para poder obter o resultado. Mas, como já existem essas decisões no Supremo atualmente, né, a gente vê que há essa possibilidade, né? A palavra da mulher é muito importante, né? Ela tem um lugar, mas também é necessário que haja, né, todo um embasamento para que ela possa também estar sendo, né, resguardada juridicamente, né? Então, por ela ter um enquadre numa lei, né, do Código Penal, que é o artigo 147, né, que diz, né, artigo 47, a linha B, né, que vai dizer sobre o que é a violência psicológica, né, e também ela vai respaldar, né, o que é que essa mulher pode estar se enquadrando, né, vamos dizer, dentro daqueles quesitos. E aí, dentro da nossa área, né, enquanto psicóloga também, quando a gente está escutando ou está na nossa atuação,
a gente vê que tem umas certas peculiaridades, né? Nem sempre, por exemplo, aquela mulher, né, ela vai estar numa condição, por exemplo, de estar sujeitada a uma medida protetiva, porque, de fato, ela está se sentindo ameaçada. Aí entra o lado da saúde mental, que, inclusive, foi uma questão que gerou hoje um estudo de caso, né? Hoje foi algo bem inédito para nós do centro, porque a gente percebia que aquilo estava sendo objeto de ferramenta dela, né? Ou seja, tudo analisado, cada caso, né, singularmente, a gente vai conseguir dar um direcionamento, seja para uma decisão, né, seja para uma decisão satisfatória, para que ela tenha esse resguardo, esse amparo da lei, ou seja para um cuidado, para uma equipe em que vai amparar, né, ela para o cuidado da saúde mental, entende? E não só com uma MPU, que é uma medida protetiva, ou por um BO, ou até mesmo que ela venha a judicializar o seu pedido, né? Mas que há um olhar singular, né, para cada esfera daquela demanda, e que a gente percebe que muitas vezes é atravessado pela saúde mental, pelo comprometimento de algum tipo de transtorno. E aí é que onde entra todo o cuidado e uma escuta, né, por a gente estar iniciando esse serviço, e um cuidado quando a gente vai estar lidando, né, intervindo e encaminhando essas mulheres para a rede de saúde, né, assim bem como também para os órgãos do próprio judiciário, né. Mas assim, eu fico me perguntando, sabe, Natália, assim, porque de fato é algo muito complexo no sentido de que muitas vezes a própria mulher ela não sabe que é vítima de violência. Né? Às Uhum. vezes ela tá inserida dentro de uma relação, e isso é uma coisa assim que eu já percebi muitas vezes na clínica, né? Assim, eu não trabalho num serviço especializado nesse sentido, mas muitas vezes a gente acolhe as pessoas, né, nos espaços diversos, e muitas vezes eu já percebi já né, conversei com mulheres que são vítimas de violência psicológica, mas elas não têm a noção de que são vítimas. E pelo contrário, elas se sentem até culpadas do processo, né? É como se elas fossem responsáveis pelo processo que o abusador geralmente faz isso, né? Ele faz a pessoa se sentir culpada e como se ela fosse responsável por aquilo que está acontecendo ali. E meio que isso acontece. E aí eu fico me perguntando como é, nós profissionais da saúde, a gente pode ajudar uma pessoa, uma mulher que está inserida num contexto como esse, né? Assim, como é que a gente pode dizer, qual é o passo a passo, se é que existe esse passo a passo, como é que a gente faz assim? A gente diz, olha, você é vítima de violência, você precisa buscar ajuda, como é que a gente chega nesse processo? Quando a gente fala muito, né, ou seja, tanto no serviço, quando a gente atuava, quando eu estava no CRES e atualmente agora, né, compondo a equipe do centro, o primeiro passo que a gente faz é acolher, né, eu acho que o acolhimento, né, que a gente presta a essa mulher, no sentido de que ela não está só, de que existe uma rede, de que existem pessoas, né, que podem estar, de alguma forma, ali, sendo endereçadas, né, para ela. Existem grupos, né, tem um grupo que nós trabalhamos, já trabalhei, inclusive, dentro do grupo de mulheres, para que haja esse fortalecimento de uma rede, né, ou seja, através da identificação, do compartilhamento de histórias, né, de intervenções, de dinâmicas, e aí a gente tem todo um cronograma com relação ao acolhimento dessas mulheres. E através também, né, da mídia, a gente divulga, né, faz, de alguma forma aí, vai também, né, trazendo lucidez a esse momento em que ela está completamente, vamos dizer assim, desconectada, né, ela está ali completamente turvo, né, a imagem dela, a percepção, né, que ela tem da realidade, né, tudo ali se confunde, né, então ela já não sabe discernir, né, o que realmente,
né, ela pensa, será que é isso, né, será que não é, será que eu estou errada, né, e aí naquele momento, né, há, né, esse acolhimento e endereçamento para a rede, né, e aí, dentro, assim, da minha posição, né, estou falando, assim, algo que enquanto profissional, né, estou, né, atuando diante de vítimas, né, de mulheres em situações de violência, eu acho que uma das coisas que eu mais escuto é de que como eu precisava falar, né, e eu acho que o meu texto, ele traz muito essa questão, né, da palavra, né, a mesma palavra que adoece psicamente, né, ela é atravessada por palavras, não só pela dor física, né, que também compõe uma das violências, né, contra a mulher, mas a violência psicológica, ela também tem um dano, né, imaterial, assim como o direito, às vezes, né, questiona isso, né, dessa materialidade, né, porque parece que quando se fala de violência psicológica, né, quer encontrar aonde, cadê, né, qual é o lugar. E aí, há sim um lugar, porque a palavra dela é o lugar, né, a história de vida dela é um lugar, né? A posição que ela ocupa frente ao julgamento, frente à coragem de se expor, né, a coragem de denunciar, né, de se conhecer, de se revirar ao avesso, né, mesmo, para que ela possa ter ali uma diretriz, a gente fala até mesmo uma luz guiando, né, como um farol ali, para poder ela tentar trilhar uma saída, né? Existem saídas, né? E aí os profissionais estão ali compondo esse movimento que ela vai estar construindo junto com as equipes para poder encontrar saídas possíveis, né? A gente não fala de ideais, mas saídas possíveis diante da realidade de cada uma, diante, né, do momento de cada um. Às vezes alguém está vivendo um ciclo num determinado momento que para ela ainda não é possível romper, mas ela vai ter o suporte, né? Seja medicamentoso, seja terapia, né? Seja de um grupo de apoio, né? Seja de pessoas, né? De uma rede, ou seja, de uma vizinha, de alguém do bairro, de uma prima. Então, sempre vai ter alguém, né? Que a gente possa ali também estar se vinculando, entrelaçando no acompanhamento dessa mulher para que ela possa estar cada vez mais fortalecida, né? E aí, o momento que cada uma vai, de fato, dar uma virada, né, de chave na sua vida, muito particular de cada uma, né? E a gente, enquanto profissional, precisa respeitar esse momento, né, dela. Uhum. Jane tinha levantado a mão, Jane, ou foi sem querer? Sim, é porque essa questão aí que vocês falaram, né, sobre a... Tá ouvindo? Estamos, A tá claro. violência psicológica, né, isso aí também essa conscientização das mulheres, né, porque tudo isso é muito recente, inclusive juridicamente falando, né, a violência doméstica era muito ligada a espancamento, lesão corporal, né? E que já é uma violência também psicológica, né? Que você apanha, você já está sendo violentado psicologicamente. Mas é muito recente, né? Em 2021 foi que se tornou realmente, efetivamente, um crime a violência psicológica, né? Então, é recente no direito, né? Que o fato social que gera o direito, né? Então, a evolução, né, do direito das mulheres, Lei Maria da Penha, tudo foi um processo, né, engatinhando. E hoje, a violência psicológica, né, muitas vezes as mulheres, quando chegam na delegacia, ele lhe bate, né, há muito pouco tempo era isso. Ele bateu, fez laudo, né? Então, a mulher psicologicamente era atingida só no seu direito, da sua integridade, se fosse espancada.
Então, a mudança de olhar para essa nova fase, né, que graças a Deus o direito agora está protegendo, mas ainda é muito difícil, como a Natália mesmo falou, né? Porque se acha que é uma coisa intangível, né? É psíquica, né? Não é física. E muitas vezes as mulheres elas estão numa relação abusiva que nem têm consciência, como ela falou, que aquilo é abusivo. O controle, né? o menosprezar, né? O colocar a pessoa se sentindo um nada, se sentindo culpada porque aconteceu isso, a culpa foi sua, porque você agiu dessa forma. Então, acho que a gente vai ter que realmente, né, ainda caminhar, né, para que essas decisões sejam reiteradas, porque a questão do dano indenizável, muitas vezes não é possível. O abusador nem tem com quem pagar. Aquele que praticou aquilo, ele não tem nem como ser quantificado, porque não tem como pagar. Né? Então, é como ela falou, tem que haver o quê? Além os que puderem, que paguem também monetariamente, que paguem criminalmente, mas tem muitos que não podem, mas que essa mulher é que precisa recomeçar a vida dela, reconstruir, se encontrar, porque ela se perdeu nesse momento, ela não sabe nem quem ela é, né? Porque ela foi tão tolhida na sua, no seu psique, no seu eu, que ela não sabe nem quem ela é mais. Ela não sabe, como eu disse, perdeu a essência, né? E aí está o trabalho, né, do acolhimento, do psicólogo, do psiquiatra. Ela tem o pânico, ela tem o medo, ela tem a dependência, muitas vezes, econômica, né? Quando muitas vezes a questão da institucionalização do abrigo é uma das coisas que a gente ainda vai ter que trabalhar muito, porque ela sai de casa, aí vai para a instituição, né? Quer dizer, a vítima é institucionalizada para ser protegida. Ele às vezes sai de casa, mas ela não quer ficar em casa porque ele vai atrás e a medida protetiva, você vê aí que muitos com medida protetiva estão morrendo, né? Porque não tem como botar 10 policiais atrás de cada mulher que está sendo ameaçada, né? Então, a gente tem que olhar realmente, né? Essa ótica aí é muito ampla, né? É muito sensível, e que eu acho que tanto o direito, né, como com a ajuda, né, dos psicólogos, vai ter mais apoio do que até de indenização, né? Porque é um trabalho de resgate do ser humano. É isso que eu acho, sabe? Eu acho muito interessante, Jeane, isso que você fala, porque de fato, eu acho que para além da reparação do dano, eu acho que É é o muito resgate. importante essa questão do resgate e do cuidado, né? E de uma rede fortalecida que propicie isso, porque Exato. a nossa rede é muito frágil em vários sentidos, né? E nesse sentido, de um resgate de uma população específica, e aí a gente está falando de mulheres vítimas de violência, Exatamente. né? Então a gente tem uma rede fragilizada em vários aspectos e nesse em específico, até porque, sabe, Natália e Jeane, eu acho que nós profissionais da saúde e equipes multiprofissionais, né, que trabalham com saúde mental, nós não somos preparados para lidar com isso. Nós não somos preparados e eu sei que nós somos serviços de referência, os centros de atenção psicossocial são serviços de referência, eles precisam ser para acolher essa demanda, e nós precisamos que essas equipes sejam melhor treinadas para isso, porque o que eu temo e o que às vezes eu assisto é a replicação de um modelo, às vezes até de posturas de um machismo estrutural mesmo, de culpabilizar ainda mais essa mulher que já vem como vítima, né, sabe, aquela velha história de culpabilizar essa mulher, é como se desmerecesse ou descredibilizasse, eu acho que é essa palavra, descredibilizasse aquela mulher que está ali, que é vítima e que traz uma questão que é muito importante, né? Então, claro, as pessoas elas não fazem isso
intencionalmente. Eu entendo que é estrutural isso, e eu entendo que leva tempo, até porque é muito pouco tempo, é como vocês estão falando, faz muito pouco tempo que isso está em pauta, né? Mas eu tinha uma pergunta, Natália, para te fazer, Sim. se existem procedimentos, por ser tão recente, assim como o Jean está falando, esse entendimento, né, da violência psicológica como, de fato, algo tangível, que procedimentos são feitos para deixar isso claro, assim, né? Deixar isso mais concreto, vamos dizer, dentro desse cuidado? No sentido de decisões, quando, né, foi pesquisado, que eu estava pesquisando do Supremo, havia um enquadramento, né? Elas estavam qualificadas dentro do dano presumido, né? Dano moral presumido. E dentro desse dano moral presumido, havia as lesões corporais graves, né? Dentro do artigo 129 do CP, né? Que é o Código Penal. E aí, dentro dessa tipificação, a gente pode, né, tá ali respaldando muitos sintomas, né, de ordem grave e né, de severos, né, também. E a mulher poderia estar ali também se utilizando dessa materialidade do direito para respaldar algumas decisões. A última decisão que eu, né, fiz essa pesquisa se tratava dessa indenização moral, né, respaldada por esse tipo de dano, né, dano moral presumido, em função exatamente dela ter vivenciado, né, de forma reincidente essa violência psicológica. Então, não havia, né, para o direito, né, provas cabíveis, né, porque não havia um teste, vamos dizer assim, um exame, né, do ITEP, não havia, né, ou seja, ela não tinha algo que comprovasse, né, que de fato ela estava ali adoecida em função dessa relação que ela estava ali, né, tentando sair, né, tentando romper. E aí é onde entra, tá, a minha questão, né, do texto, assim, onde eu inicio as minhas indagações, né, qual é a prova, né, da violência psicológica. E aí ela vai, através da história dela, né, o advogado de defesa vai respaldar todo o pedido, né, diante de todo o quadro que ela desenvolveu de ordem psicológica, de todo o adoecimento, né. Então, quando houve essa indenização, a indenização não era só para que houvesse o ganho, né, material, financeiro, mas era para custear, né, medicações, terapia, enfim, ela foi prejudicada nas suas atividades laborais, então ela precisava de uma renda, né, então ela estava praticamente inútil, né, ela estava sem utilidade, ela estava praticamente existindo, né? E aí essa decisão, né, faz com que muitos, né, juristas e inclusive operadores do direito olhar para essa mulher de uma outra forma, por um outro ângulo, né? Que existe sim formas de poder estar respaldando um pedido através de um laudo psiquiátrico, né? Ou seja, de um acompanhamento que ela venha fazer, né? De um psicólogo que ela já estivesse sendo acompanhada, né? Então, o texto, ele também vai trazer, né? Que as consequências de uma violência psicológica para a saúde mental de uma mulher, ela não é só, né, um ponto, ou seja, ela não atinge só o psíquico, que é o emocional, né, mas ela atinge toda uma esfera dessa mulher, que é a física, o corpo, né, ela vai desenvolvendo outras doenças, né, outros tipos de traços de transtornos, compulsões alimentares, né? Então, ela vai deformando esse corpo, ela vai ela vai sendo prejudicada no seu trabalho, porque ela já não tem mais uma cognição, um desenvolvimento nas suas atividades, né? Então, ela vai minando essa vida, né? Ela vai realmente aí, e aí esse subsídio que vai, então, servir como
uma prova, né? Mas é a prova de vida, né? Eu acho que é um pouco isso que eu tento colocar no meu texto, que é uma prova de vida, né? A própria vida dela ali já está em jogo, né? E aí é onde entra essa discussão tão complexa e a importância, né, de estar discutindo cada vez mais, né, como a gente pode estar acolhendo não só profissionais da área da psicologia, como também profissionais da área do direito, né, o que é um adoecimento de ordem psíquica quando a mulher ela vivencia de forma reincidente uma violência psicológica nessas relações, né? Então, ela não é a curto prazo, ela é a longo prazo. Então, essas consequências ela vai viver não só após o rompimento dessa relação, né? Ela não está protegida somente porque agora ela já está afastada desse abusador, né? Desse violentador, enfim. Mas as consequências que isso vai trazer, né, os danos que isso vai gerar para a vida dessa mulher a posteriori, são bem maiores e bem mais severos para que ela vai lidar, né, ela vai ter que lidar com isso ao longo da sua vida. E essas marcas, né, que ficam, assim como eu trago um pouco, né, da poesia, da psicanálise, por eu ter a formação na psicanálise, né? Nós, enquanto psicanalistas, trabalhamos com a palavra, né? Nós somos inseridos, né? Ou seja, nós fomos nomeados, né? Um dia, nós somos nomeados, né? A gente está aqui em sociedade, né? A gente tem um nome, né? A gente é atravessado pela palavra, aquela palavra que é dita para você, né? Natália é isso, né? Então, isso também é uma marca, né? Que também adoece, mas ela também pode ser uma via, né, de cura, né, de restabelecimento. A mesma palavra que você pôde um dia, né, enfim, aquilo lhe atravessar para lhe adoecer, né, ela também pode retornar para uma via de um bem dizer, né, um mal dizer que lhe adoeceu agora pode ser feito um bem dizer disso, através de toda essa rede, né, e através de novos casos, e que a gente possa também, né, levar isso para o judiciário, para tornar isso uma discussão atual, porque ela é atual, né, os casos vêm aumentando cada vez mais, o adoecimento dessas mulheres, né, as prisões psíquicas e mentais, elas têm aumentado também, né, então, acho que é mais do que pertinente levantar essas discussões mesmo, para que a gente possa ter novos diálogos, né, e novas formas aí de poder pensar, né, a violência psicológica. Eu acho que Jeane, né? Oi, Jeane, pode falar, você levantou a mão. A questão, Natália, que você falou aí do resgate, né? De resgatar essa mulher, né? Eu acho que a gente, no meu entendimento, assim, a gente tem que ter um olhar macro, porque não é só ela que sofre isso. Os filhos também sofrem. Quando existem filhos, eles presenciam, eles são violentados. Então, o resgate é maior, né? É o resgate da família que fica. Que a gente tem que olhar como um todo, né? Porque não adianta, claro, que a mãe melhorando, ela vai poder ajudar os filhos. Mas esses filhos também estão machucados, massacrados, estão traumatizados, estão em pânico. Né? E ainda existe, apesar das medidas protetivas, ainda existe muitos casos em que você faz a medida protetiva, mas fica em pânico. Isso não quer dizer que ele não vá descumprir, que ele não vá continuar perseguindo, que ele não vá continuar, mesmo que aí advertência, prisão, né? Mas ainda assim,
Eles continuam, é igual quando a gente ia testemunhar, vamos dizer assim, você está tendo proteção policial. Você tem, não tem. Porque não tem ninguém na porta da sua casa, se ele chegar e derrubar a porta, se ele... E isso, por isso que eles têm que estar fortalecidos, né, para não sofrer tanto o pânico de uma nova agressão, né? Porque eles não ficam, é muito difícil eles ficarem presos, né? Eles vão, muitas vezes que eles cumprem e voltam, né? Então, é um ciclo que, por mais que tenha respaldo, inclusive o Ministério Público, né, o Judiciário, já existem muitos projetos de acolhimento também ao homem, para que ele pare, né? Ele também vai se tratar. É o alcoólatra, é aquele que viu a mãe apanhando e acha que amor e espancamento tá junto, né? Então, meu pai amava minha mãe e batia nela. Então, eu posso bater também, né? Então, é uma coisa muito difícil, muito delicada e muito profunda, né? Para se resolver. Até porque ele também tem. Ou é doente mental, ou tem transtorno, né? Ou é um narcisista, sei lá, um sociopata. E ele, quando, inclusive, tem grupos hoje de apoio também para esses que reincidem, entendeu? E eu acho que isso vai crescer, né? E vai se fortalecer mais depois dessa questão psicológica também. Porque tratava-se mais aquele que espancava, né? E existem muitos projetos hoje, tanto no Ministério Público como no Estado, né? Que eu acho que, como o doutor Adriano bem falou, tem que ter mais profissionais especialistas nessa área. Né? As pessoas, eu acho que vai crescer o número de profissionais que vão se debruçar sobre esse aspecto, né? E no futuro, né, a tendência vai ser melhorar essas redes de atendimento. E também humanizá-las, né? Porque, inclusive, está existindo muitos lugares que estão sendo invadidos do poder público no país, que estão lá inertes, e não é só sem terra. As mulheres sem teto e vítimas de violência doméstica, como tem lá no Rio Grande do Sul, tem a Mirabal, que é resistência há muitos anos, tentam tirar elas e tal, mas lá elas dizem, lá aqui é a minha casa. Porque ali ela está com os filhos, elas fazem amizade, uma vai trabalhar e a outra fica tomando conta dos filhos. Então, humanizar mais, porque tem uns que perdem para ir embora e para deixar de ser violentadas, elas perdem casa, perdem tudo, elas desaparecem, né? Da vista daquele homem, né? O medo é tão grande que elas deixam tudo para trás. E eu acho que a gente, essa reinserção delas, que é o que acontece lá na Birabal, quando elas conseguem se manter, aí elas vão e alugam seu cantinho e levam seus filhos. Elas não querem ser institucionalizadas, elas não querem pôr um abrigo, tem um bocado de beliche, que não pode usar isso, que celular até tal hora, que já desliga a luz, né? Porque já é meio assim uma punição a elas, né? Porque elas vão perder a sua referência de lá. E por incrível que pareça, lá na Birabal, eles são uma família. Eles se tornaram e cortou luz, cortou água, e eles lutaram, e elas não queriam ser institucionalizadas, entendeu? Essa instituição é pública, Giane? Não, essa aí foi criada numa invasão de um prédio que o município ou o Estado tem ali, a Resistência Mirabal. Se vocês quiserem acompanhar, elas invadiram esse espaço, né? Foi uma família, depois foi outra. E aí elas foram se organizando. Tinha uma conta de energia gigantesca lá e cortaram. O Estado entrou com reintegração de posse. E não conseguia, como era uma coisa social, aí não poderia, né? Teria que ter audiência pública, que a própria lei fala, né? A integração, quando tem um caráter social e atinge mais pessoas, não pode ser como uma reintegração simplesmente, né? O próprio código fala.
E eles hoje têm, eles pintaram, eles colocaram horta, elas fazem salgado. É um trabalho assim, e o que elas falam é o seguinte, a gente não quer sair daqui. Porque, aí tem doações, sabe? E porque aqui eu estou num lar, né? Eu só quero sair daqui para o meu canto. Mas eu não quero ir para um lugar que eu vou ser institucionalizada, né? Entendeu? E a questão do... Aí se entra uma discussão sobre a questão desses espaços que estão ociosos, né? Que podem se transformar. Aí já tem outro lá que já tem em São Paulo. Por quê? Se elas se sentissem tão acolhidas dentro de um abrigo, isso não estaria acontecendo, né? Lá não, uma vai trabalhar, arranja um emprego, vai trabalhar, a outra toma conta do dela e do da outra, faz a comida. Vira uma comunidade. E é bem interessante, vocês que estão olhando essa área, a questão também dessa questão, como a gestão desse local, entendeu? Uhum. É interessante isso, né? Porque aí é uma gestão compartilhada, né? É uma uma comunidade, gestão que você está dizendo, né? e não aquela coisa, né, de alojamento, entendeu? Não é verticalizado, né? Exatamente. Dá uma sensação de pertencimento e aí a pessoa Exatamente, de acaba... família. Elas, quando vão embora, continuam vindo, entendeu? Porque a família vai crescendo, umas vão se apoderando, né, do seu poder econômico, vão melhorando a sua saúde mental, uma está ali para apoiar a outra, vai trabalhar e as outras cuidam, entendeu? Aí é que a gente entra na interrogação, né? A gestão desses lugares, né, também deve ser modificada. Como você fala, de fato são questões muito complexas, né? É, Natália, queria fazer uma pergunta, que tem a ver com isso que Giane está trazendo, assim. Nos serviços de acolhimento, né? Os serviços especializados, né? Eu falo isso porque, por exemplo, os centros de atenção psicossocial e serviços CAPS, eles têm a prerrogativa do acolhimento e do cuidado, né? Mas ao mesmo tempo eles sempre tiveram, do ponto de vista das normativas, a prerrogativa também de qualificação, né? De qualificação de rede, porque na medida que ele acolhe, ele cuida, ele ao mesmo tempo ele matricia, né? Dentro do processo das redes, dessa rede, né, de acolhimento à mulher, existe alguma coisa nesse sentido de matriciamento de rede, de qualificação? Como é que tem sido essa discussão? Em relação à questão dos profissionais, o senhor fala? Isso. Sim, sim. Inclusive, como é algo, por exemplo, né, a minha atuação, eu posso falar do meu lugar, né? Enquanto profissional anteriormente no CREAS, né, que eu tive uma atuação lá, assim, né, pode-se dizer que em algum momento, né, os profissionais buscaram, né, até eu fui em busca, né, de aperfeiçoamento mesmo, né, eu tenho esse cuidado, né, enquanto profissional, até o próprio código de ética, de buscar o meu cuidado, né, o meu autocuidado, né, fazer, enfim, quando possível e sempre que possível, a minha própria análise, né, e também as qualificações no sentido teórico e prático, né. Então, assim, eu acho que um profissional que trabalha com violência, né, questões do quesito de violência, não é uma demanda fácil de lidar, né, porque há atravessamentos, né, a respeito daquilo que você escuta do outro, são depoimentos muito fortes, né, histórias muito reais, né, e aí você precisa ter um certo distanciamento e um certo cuidado quanto a isso, né. Atualmente, hoje, por ser algo novo, né, extremamente novo, né, o centro especializado de apoio a vítimas e atos infracionais dentro do tribunal, é algo, né, vamos dizer assim, inovador até para o CNJ, né, veio do CNJ, implementado, os tribunais estão, né, já fizeram a instalação, e temos toda uma equipe, né, que compõe, inclusive eu acredito que o doutor Fábio, né, já
tá aqui presente, também prestigiando a fala, que é um dos nossos coordenadores. E, então, assim, a gente, né, tem, assim, toda uma rede de profissionais que faz essa qualificação, né, que faz esse estudo, que busca aprimorar, né, e principalmente hoje aqui, eu acho que o convite, né, acho que quando, né, surgiu, assim, o desejo de falar, e eu fui acolhida, né, pelo senhor para falar sobre a questão da violência psicológica, né, isso já culminou num estudo, num texto, né, numa elaboração, né, então isso gera aprofundamentos, isso gera discussões, isso vai gerando dados também, né, para que a gente vá avançando, né, nessa constituição, né, nesse fazer prático mesmo, né, que é novo, que está iniciando, e que eu acredito que seja uma política essencial, porque hoje a gente vai estar tendo um espaço específico, né, especializado para acolher aquela pessoa que passou por uma situação de violência, né, então isso já não existia antes, né, isso não era falado muito, né, antes. Havia toda uma política para quem praticava, né? Para quem estava praticando o ato, mas para quem estava recebendo, né? Tendo as consequências desses atos violentos, né? Esse espaço já né? Tá sendo uma oportunidade para que a gente possa aí, né? Tá, enfim, avançando, né? Na nossa atuação. Cláudia? Olá, boa noite. Acho que no Nada, início da Natália, né, ela já me apresentou, eu sou assistente social, já numa caminhada de quase 8 anos, junto com a Natália, né, a princípio no CREAS, e desde o ano passado, já há quase um ano, a gente iniciou os estudos, né, o aprofundamento, para estar atuando no CEAS, né, que é o Centro Especializado de Atenção a Vítimas de Violência, Crimes e Atos Infracionais. E 2 pontos, só complementando um pouquinho, né? Primeiro foi a questão foi a psicóloga na clínica do que fazer, né? Como a Natália me falou, resguardando, né, o código de ética de cada profissão, né, do seu ambiente de trabalho, observar todas as questões, seria mais no contato com a mãe, né, de sensibilizar, né, de tentar esse vínculo com a mãe para continuar, né, o acompanhamento e para um possível acompanhamento também socioassistência social, né, no CREAS, ou mesmo no âmbito judiciário, agora com os espaços, né, nos centros especializados de atenção à vítima no judiciário. Ela poderia indicar, orientar nesse sentido, né? Que esses espaços eles estão funcionando e que está ali para acolher. Mas, de um modo geral, né, como se encaminhar, como ir, independente da questão clínica, para qualquer outro profissional nas áreas, são espaços, né, de porta aberta, ou seja, tanto a gente recebe denúncias, né, pelo Disque 100, denúncias anônimas, como demandas que vêm já encaminhadas pelo judiciário, ou a própria vítima ou familiar procura esses espaços. Então, pode ser dessa forma. Com relação a essa questão e aí, a mãe está em negação, ela não aceita, às vezes ela até se ausenta do serviço, e o que fazer? O CRES e o Centro Especializado, a gente, não é espaço de denúncia, né? De averiguação, né? De julgamento, a gente acolhe, né? O familiar e a vítima. E o CRES, por exemplo, ele é um espaço de acompanhamento individual e familiar. E é fazer esse acompanhamento mesmo, né, no intuito da superação da situação. O que se pode fazer é sensibilizar, mais uma vez, que é o nosso papel, a gente disse que é muito um papel pedagógico, né, de orientar e de sensibilizar, de subsidiar, né,
de que forma ela pode dar essa clareza para que ela possa estar enxergando aquilo como um crime, como um direito dela de buscar, né, esse resguardo, tanto da vida dela, como da responsabilização, né, do autor. Porém, é uma decisão da família e da vítima, né? A gente não tem como obrigá-la a fazer. Em se tratando de um acompanhamento encaminhado pelo judiciário, onde a gente responde, né, através de alguns relatórios, né, mesmo que não sirvam para embasar, né, nenhuma decisão judicial, que não é esse o nosso intuito, e nem pode, mas com a anuência, né, da vítima, pode estar colocando nos relatórios, como a Natália falou, né, e a gente pode estar apontando de que há algo mais, né? Mas aí é com todo um cuidado, né? Porque também trabalhamos com a questão do sigilo, né, do vínculo, da confiabilidade, para que a gente não perca também esses indivíduos e que eles não se afastem, né? Não que a gente tenha que mantê-los para sempre, para o resto da vida, não. Mas observado de que ainda há alguma necessidade de acompanhamento, né, não houve ainda total uma superação, a gente preservar esses vínculos, preservar esse sigilo, né, tanto que no CRES, o PAEF, ele não é obrigatório, né, a família também não é obrigada a ficar, ela fica até onde ela quer, até quando ela vê que dá, né, e precisa da adesão. Se a gente tentar e ela não aderir, ou mesmo com todas as informações, ela ainda não quiser, o nosso papel é sempre o de informar, é o de orientar e encaminhar na medida do possível dentro do aceite. Isso. Muito bem. Perfeito, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Gente, estamos chegando ao final. Quero muito agradecer, Natália, a sua generosidade, né, de compartilhar um tema tão complexo, mas tão importante, né, para todo mundo que está aqui. Nós que lidamos com a saúde mental e lidamos invariavelmente com essa demanda, né, no dia a dia, a gente acaba se esbarrando com ela, mesmo que não sejamos serviços especializados, nós acabamos nos esbarrando com essa demanda e a gente precisa, sim, estar preparados para lidar com isso. Fique à vontade para suas considerações finais. Agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Participando junto com o doutor Adriano, que para mim é uma referência, né, na psiquiatria aqui em Natal, né? Tanto de ética como de acolhimento e condução mesmo, tá? Dos casos. E, enfim, agradecer aos colegas, né, que estão aqui presentes, prestigiando a minha fala, né, prestigiando esse momento, né, tão importante, né, contribuindo também, né, com conhecimento, contribuindo com dúvidas, porque as dúvidas fazem, né, a gente desejar pesquisar ainda mais, se aprofundar ainda mais, nos qualificar ainda mais, né, e como é algo que está nascendo agora, né, eu acho que o centro é algo que está sendo uma oportunidade, né, tanto para mim, quanto profissional, quanto para a Cláudia, lá em São Gonçalo, a gente poder, né, participar dessa construção, né, já faz mais de um ano que nós estamos nessa capacitação, né, iminente, né, de encontros e reencontros, né, participando de imersões, para que chegasse esse momento, né, da gente realmente colocar em prática e começar a teorizar mesmo, né, os nossos casos, e ver o fluxo, né, eu acho que interessante a gente trazer essa discussão para pensar realmente nesse fluxo de como e por onde, né, os canais por onde essa vítima, essa mulher, ela pode estar recorrendo, né, e saber que hoje, né, dentro de uma comarca, dentro de um judiciário, vai haver esse local, tanto para uma criança, né, o quanto é importante para uma criança, para uma mulher, ter um espaço em que ela possa
né? Enfim, sentar, tomar um café, né? Chorar, desabafar, né? Enfim, ter um endereçamento, endereçar a sua fala, né? Ter orientações, o que é que está acontecendo, qual é o meu processo, para onde eu vou, com quem eu vou falar agora, né? E aí, hoje, né, isso está sendo possível, porque nós estamos lá, né, prestando esse serviço e exercendo a nossa função lá enquanto profissionais do centro. Então, é um prazer para mim, tá? Estar aqui, tanto divulgando, tendo esse espaço, essa abertura, mas também fomentando uma temática que me move e que acredito que seja só o início de muitas construções teóricas e que eu possa aí estar aberta para, né, demais profissionais para a gente poder construir juntas e ter essa rede de apoio. Muito obrigada. Que seja, muito obrigado a todos, gente, obrigado quem está aqui presente. Eu vou fazer questão de nomear quem está aqui, porque eu queria agradecer realmente a Adriana Santos, a Adriana Silva, Ana Augusta, Cláudia Patrícia, Fábio Ataíde, Josinete Maria, Juliane de Souza, Jussara Veiga, Luciana Rodrigues, Magna Teixeira, Maria Célia, Renata Brito, Celina Tinoco, muito obrigado a vocês, né, todos por estarem aqui até agora, prestigiando o encontro, é um prazer, cada semana é um prazer enorme estar aqui, e deixar um abraço a todos vocês, tá, gente? Boa noite a todos e até a próxima semana. Até, obrigada. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.